Amados irmãos, salve com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estou feliz nessa noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estar fazendo o seu ídolo, agradecer a confiança do nosso pastor e pedir a direção do Espírito Santo sobre nossas vidas para falar do amor de Deus. Aleluia. A minha tua, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei do oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia, que o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós nesta noite, que nós possamos sair daqui cheio da glória de Deus, para que Ele faça milagres em nossas vidas e seja uma noite na presença do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos em Lucas 10, de 25 ao 37. Convido aqui, irmãozinho, para ler, para nós. Aleluia. Glória a Deus. Com a permissão aqui, o pregador, vou aqui fazer a leitura do texto de Lucas, capítulo 10, a iniciar pelo versículo 25, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse:
descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a gente vê nesse texto um doutor da lei perguntando a Jesus como seria para ele ser salvo, como seria para ele obter a salvação. E Jesus lhe respondendo, perguntou se ele já tinha lido na lei, ou seja, nas Santas Escrituras. Ele respondendo ao Senhor, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e também ao teu próximo. E Jesus disse: bem respondeste. O que a gente vê aqui, irmãos, é um doutor, uma pessoa que é inteligente, que ensina, que é formado, mas ele não entende de salvação. Ele apenas lia a palavra de Deus, ele não sabia como era para fazer para ser salvo. Mas ele perguntou àquele que é o autor da salvação. Ele dirigiu-se ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus lhe respondendo, perguntou se ele já tinha lido nas Santas Escrituras. E nesta noite não é diferente. Você deve estar perguntando como é que você vai ser salvo, como é que você vai se libertar desta vida que você está vivendo. Aquele homem, ele teve a oportunidade de perguntar a Jesus. E hoje eu estou te perguntando: o que é que tu vai fazer para ser salvo? Será que tu vai rejeitar sempre o sacrifício de Jesus? Será que sempre Jesus vai estar falando ao teu coração e tu rejeitando? Aquele homem, ele teve a oportunidade de ter um diálogo com Jesus. E ele, para ainda querer se justificar diante de Jesus, ele perguntou: e quem é o meu próximo? Aí Jesus fala com ele através da parábola. Jesus diz que desce um homem de Jerusalém para Jericó. Porque quando Jesus começa a dizer, irmão, que aquele homem desceu, ele estava num lugar confortável e ele começou a descer para um lugar que não era bom. Porque alguns estudiosos dizem que Jerusalém fica a 18.000 pés alto e Jericó embaixo. E aqui diz a palavra que aquele homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. E os ladrões avançaram sobre ele, rasgaram as suas vestes, lhe feriram e deixaram ele sem morto.
E na mesma ocasião vai passando um sacerdote. O sacerdote olha aquele homem de lado e pega outro caminho e vai embora. Mesmo modo passou um levita, olhou e viu aquele homem ferido e seguiu o caminho, não fez a menor atenção. O que é que a gente vê, meus irmãos, nesse texto com essas duas personagens? O sacerdote e o levita são homens que serviam no templo, que serviam na igreja, que serviam ao Senhor, mas são pessoas religiosas. São pessoas que estão com o coração não na obra do Senhor. Eles não estão com o coração para amar o seu próximo. São pessoas que estão atrás de status, de apresentação, de pessoas de querer se apresentar e não tem amor no seu coração. Isto que representa esses dois homens, que é um sacerdote, servia na igreja, mas não tinha amor pelo seu próximo. Mesma forma o levita é um homem que servia na igreja, um homem que cantava louvores, um homem que servia nas atividades do templo, mas quando viu aquele homem ferido e caído, não teve amor por ele. São pessoas que estão vivendo de aparência, são pessoas que estão vivendo de estado, estão dentro da igreja, mas não estão com o coração para amar o seu próximo. Estão dentro da igreja, mas não foram libertos do seu eu, do seu ego. São pessoas que estão vivendo para se apresentar. E nesta noite você tem que tomar a posição da sua vida. É preciso que você aprenda a amar mais, porque aquele homem que estava ferido e caído, aquele homem representa o mundo. Aquele homem saiu de um lugar que estava bom e ele envolveu-se na vida do pecado. O ladrão representa o mundo que rouba a vida das pessoas, que engana as pessoas, e a obra do mundo sempre engana as pessoas que se envolvem com ela. E o que representa o ladrão na vida daquele homem é o pecado, é as obras da prostituição, é as obras da droga, é as obras do vício, é as obras que não tem onde levar o homem. E nesta noite você tem a oportunidade de se livrar, de se libertar das obras deste mundo caído, que é só engano. Por isso que aquele homem estava ferido, estava caído e semi-morto, porque o mundo deixa o homem assim. O mundo deixa o homem caído e ferido, porque o pecado, quando ele chega, tem um limite que o homem cai e não tem mais força para se levantar. E nesta noite não é diferente. Tem muitas pessoas que estão numa situação muito difícil, que já caíram, que não tem mais como se levantar, mas à noite, hoje, nós estamos te apresentando um ser que pode levantar-te do teu pecado, das tuas obras e mudar a tua vida. Esse ser é Jesus Cristo, o Senhor. E diz também que naquela hora, naquele mesmo caminho, passava um bom samaritano. Um homem que era rejeitado, um homem que ninguém dava valor por ele. Sempre era rejeitado o samaritano. É como foi o nosso Jesus. Nosso Jesus, ele veio para o que era dele e o rejeitaram. E aquele bom samaritano, quando viu aquele homem, teve pena dele, se compadeceu, desceu da sua cavadura, cuidou dos seus ferimentos, lavou com azeite e com vinho, colocou ataduras, teve um carinho de cuidar daquele homem. Representa aquele homem, o bom samaritano, é Jesus Cristo, o Senhor. Que pega o homem caído, que pega o homem derrotado, que pega o homem ferido do pecado, o homem que perde as suas vestes, que fica nu, despedido, e salva ele e muda a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite tu
tem a oportunidade de mudar de vida na presença de Jesus. Porque só Ele é quem pode mudar a vida do homem. Só Ele é quem pode dar uma nova vida ao homem. Não tem outro que possa fazer o homem progredir, o homem viver e sair do lamaçal do pecado. E o bom samaritano cuida daquele homem, coloca na sua cavalgadura, no seu cavalo e leva para uma hospedagem. A hospedagem, meus irmãos, significa o templo do Senhor, é a igreja. Porque Jesus, quando salva o pecador, ele leva para a igreja. O que representa a hospedagem ali, na parábola que o Senhor Jesus falou para aquele homem, é a igreja do Senhor. Porque Jesus, quando salva, ele leva para a hospedagem. E ele passou a noite ali cuidando daquele homem. E ao partir, ao amanhecer, ele chama o responsável por aquela pousada, por aquela hospedagem. Aí eu quero dizer a você nesta noite, quem é o responsável pela hospedagem? É o pastor. É o pastor que cuida. E você, Jesus salva, você é alcançado pela palavra, é levado para a hospedagem, que é a igreja, que é o templo, é a congregação, e o pastor vai cuidar de você. Com a palavra da verdade, com o que está escrito nas outras escrituras. É tudo como Jesus fala. E ele disse quando ia sair, deixou 2 dinheiros. E disse quando voltasse, se ele gastasse mais, ele pagaria quando ele voltasse. Eu vi um pastor pregar, meus irmãos, dizendo que os 2 dinheiros significa a Bíblia Sagrada, é o Novo Testamento e o Velho Testamento. E eu concordo com isso, porque ele, quando vai cuidar daquele homem na igreja, ele vai gastar é a Bíblia Sagrada para alimentar ele com alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É o que significa os 2 dinheiros, é a Santa Escritura. É a palavra de Deus. Alguém pode pensar, não, esse irmão está falando coisas que não tem nada a ver. Tem sim. Você pode observar que quando ele diz que quando voltar, pagará o que ele gastar mais, é porque quando Jesus voltar, ele pagará tudo que a gente fizer de bom na obra dele. Cada um que fizer muitas coisas na obra do Senhor, é diferente do galardão de cada um. Cada um vai receber o seu galardão conforme o que ele fez na obra do Senhor. E nesta noite, meus irmãos, você está com a oportunidade de receber vida e vida com abundância. Esta vida só tem em Jesus Cristo. Esta vida só é encontrada em Jesus. Que ele desceu do seu trono de glória e veio pagar um alto preço para que nós estivéssemos aqui nesta noite te dizendo: te arrepende quando é tempo de te arrepender, busque quando é tempo de buscar, porque Jesus está batendo a porta do teu coração. Aleluia. Mas ele só vai entrar se tu permitir que ele entre. Jesus é educado. Jesus não é como o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele é atrevido. O nosso inimigo, ele é metido. Ele entra sem você convidar. Ele entra pelas brechas, ele entra pela janela. Mas o nosso Jesus, ele entra pela porta. Aleluia. O nosso Jesus, ele entra pela porta. E ele é muito educado. Ele só entra se tu permitir que ele entre na tua casa. E quando ele entrar, tu vai ter nova vida e nova vida com abundância. Porque onde Jesus chega tem vida. Onde Jesus chega, a morte não prevalece. Onde Jesus chega, a vida aparece. Eu quero falar, meus irmãos, o que aconteceu com a viúva de Naim. A viúva de Naim tinha perdido já seu esposo e ia enterrar o seu filho.
chorando, triste. Mas Jesus só chega na hora que é certa para chegar. Tem umas pessoas que dizem que Jesus tarda, mas não falha. Mas Jesus só chega na hora certa. Jesus nem tarda nem falha. Ia sair daquele enterro e Jesus ia chegando na cidade. Olha, irmão, como Jesus é. Ia saindo da cidade, ia aí nos portões, ia sair na morte, mas ia entrando a vida. Um grande cortejo ia saindo, levando a morte para enterrar, mas a vida ia chegando agora, naquele momento. E onde Jesus chega não tem morte, onde Jesus chega não, só tem vida e luz e ressurreição. E Jesus se aproxima daquela mulher e manda ela parar de chorar. E logo encosta perto do Espírito, toca nele e entrega para ela. E ali foi uma grande vitória naquela cidade, um grande louvor. Uma cidade que estava triste com a morte, agora estava viva e glorificando o nome de Deus. Hoje tu tem a oportunidade de sair dessa situação que tu está aí. Tu estás semi-morto, porque tu não estás escutando a voz do Senhor. Mas nesta noite tu tem a oportunidade de abrir o teu coração, de abrir os teus ouvidos para escutar Jesus falar. Ele só quer que tu dê uma oportunidade para Ele entrar na tua vida, para que Ele vá a partir de hoje cuidar de ti. Toda a cidade chorava. Nós lembrando muito bem também em Betânia, de Lázaro, 4 dias que já estava morto. E Jesus chega. E as irmãs de Lázaro dizem: se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Porque Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição. E Jesus ressuscita Lázaro. Porque onde ele chega, chega com ele a vida, porque ele é a vida. Onde Jesus chega, a morte não prevalece, porque ele venceu a morte na cruz do Calvário. Ele venceu por mim e por você. Nós éramos destituídos da glória de Deus. Agora nós temos nome. Nós temos um nome que só Jesus sabe. Porque Ele nos comprou com o preço de cruz. E cada um de nós que Ele chamou e escolheu, e nós aceitamos o seu sacrifício, Ele sabe o nosso nome. Aleluia. Ele sabe e Ele chama por Ele. A palavra nos diz que naquele dia, todos aqueles que aceitaram Jesus, quando chegar lá perto dele, na eternidade, vai receber um novo nome que só ele sabe. Isto é bom, meus irmãos. Isto é uma alegria em nosso coração de saber que nós temos uma esperança, que nós temos o Senhor que nós servimos, que nós sabemos para onde é que a gente vai. Hoje o mundo está virado, meus irmãos. O mundo não tem mal que oferecer. Glória a Deus por as nossas vidas nesta noite. Glória a Deus por você que aceitou esse evangelho. Glória a Deus, dê glória a Deus e agradeça a Jesus por você ter aberto os seus ouvidos, você ter aberto o seu coração, porque a hora é muito difícil, meus irmãos. O mundo está em revolução. Não existe mais amor. Os governantes só vê as coisas para ter ganância. Ele não respeita mais a vida humana. A vida para ele não vale nada. O que vale é a ganância e o poder. Mas eu digo a você que o mais poderoso
está bem perto de buscar a sua igreja. Glória a Deus. O mais poderoso está bem próximo de ir buscar o seu povo. Aí toda a terra, todo mundo, todos aqueles que rejeitaram ele, vão querer e não podem mais. Porque a porta da graça está aberta. Mas quando Jesus resplandecer nos ares com seus anjos, esta porta será fechada. E não mais haverá oportunidade para você se arrepender do que você está fazendo. A oportunidade é agora, é hoje. A oportunidade tem que ser logo. Porque nós não sabemos nem se depois da meia-noite Jesus voltará hoje. Nós estamos aqui apregando o seu santo evangelho, a sua palavra. Mas pode ser o último dia. Pode ser a última noite que nós estamos proclamando o evangelho do Senhor. E Ele logo mais voltará. Aleluia. E a sua igreja subirá com Ele. Mas você tem a oportunidade nesta noite de ainda escapar. E escapar com vida. A oportunidade está em você. Que está escutando esse serviço de som. Às vezes você pensa que o que você está fazendo. Às vezes você pensa que o que você tem é uma grande segurança. Mas eu digo a você nesta noite, é um engano para ti. A maior segurança do homem nesta terra, o maior seguro que o homem tem nesta terra, é o nome de Jesus na sua vida. É o Salvador na sua vida. É ter tido a oportunidade de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Não tem riqueza, meus irmãos. Não tem bem nesse mundo que pague a salvação em Cristo Jesus. Porque todas as riquezas, todos os bens, tudo que tem aqui nessa terra vai ficar aí. Eu digo uma coisa, irmãozinho. Quem tiver sua riqueza pode ficar com ela aí. Eu quero ir com Jesus mesmo como eu sou. Eu quero ir com meu Jesus como eu sou. Aleluia. Quem tiver sua riqueza, seus status, quem quiser viver de apresentação, quem quiser viver de aparição, que fique aí. Eu quero ir com meu Jesus. E que a igreja do Senhor nesta noite guarde essa palavra no seu coração. Que nós possamos a cada dia, irmão, ser mais fiel ao nosso Senhor. O mundo até oferece muitas coisas para nós nos desviar, para nós olhar para Ele e querer alguma coisa com Ele, mas é só engano. A verdadeira vida está em Jesus Cristo, o Senhor. Esse sim, esse nós devemos confiar. Glórias e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar a você nesta noite: você quer se arrepender? Você quer aceitar o sacrifício de Jesus? Onde é que está a primeira pessoa nesta noite que quer aceitar esta palavra? Que quer aceitar o direito de morar na eternidade com Jesus? Alguém pode dizer: esse irmão está conversando o quê? Onde é que eu aceitar Jesus e vou morar na eternidade? É as Santas Escrituras. Se tu rejeitar o sacrifício de Jesus, também tu vai rejeitar tudo diante do Pai dele. Porque quem conhece a Jesus conhece o Pai. Ele mesmo disse: quem conhecer a Ele, também Ele mostrará o Pai. E sobre a sua igreja está o Santo Espírito Santo, que
cuida de cada um de nós, que nos ensina, que nos dá sabedoria para nos envolver neste mundo que aí está. Glória a Deus e aleluia nesta noite, porque nós fomos libertos dessas obras carnais. Nós mais não se lembrando delas. Irmão, é tão bom, irmão, a gente ver como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Acontece essas festas aí, irmão, eu não sei nem como é que acontece. Ontem nós íamos para a rua da Paraíba. Ontem, no sábado. Quando a gente se deparou, tem a rua fechada, porque eu tenho uma festa. Graças a Deus, irmão. Antigamente eu sabia de tudo, hoje eu não sei nem que dia vai ser. A única festa que eu sei é os cultos da casa do Senhor. Aleluia. É vir para a casa do Senhor adorar e bendizer o seu nome. Glória a Deus. Do mundo Jesus me tirou e tirou você também. Por isso estamos gratos nesta noite. Estamos felizes nesta noite. Porque o bom samaritano nos encontrou e nos levou para a hospedagem. Graças a Deus. E cuida de nós, Ele entregou nós ao pastor que cuida das ovelhas. Nós temos um pastor aqui, e nós temos um bom pastor espiritual, que é Jesus Cristo, Senhor. Que nesta noite, esta palavra arda no seu coração. Todos os momentos que você pensar em algo, essa palavra arda no seu coração, na direção do Espírito Santo de Deus. Para concluir, vamos concluir já. Aleluia. Vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
dá esperança do crente da igreja, que um dia Jesus vem buscar para morar com ele na eternidade. Glória a Deus. Imagina a cena, o céu se abrindo e a igreja subindo para se encontrar com Deus, para se encontrar com Deus. Imagina a cena, quem era peregrino encontrou destino, vai se encontrar com Deus, vai se encontrar com Deus. Agora imagine Deus olhando para você e dizendo: és bem-vindo. Valeu a pena sofrer, valeu a pena chorar, valeu a pena não suportar. O céu é para você. O que o olho não viu, nem ao coração subiu, é o que eu tenho preparado para você. Olha a rua de ouro, o mais belo tesouro. Ei, é teu, é teu, é teu, o céu é teu. Ei, se chorou, mas não parou, o céu é teu. Se sofreu, mas não parou, o céu é teu. Se foi ferido e não parou, o céu é teu. Se até aqui chegou, o céu é teu. Vinde, ó bendito de meu Pai, toma por herança o que é teu, que está preparado desde a fundação do mundo. O céu é teu, o céu é teu. Vinde, ó bendito de meu Pai, o céu é teu, o céu é teu. És bem-vindo, choro nunca mais, o céu é teu, o céu é teu. Se chorou, mas não parou, o céu é teu. Se até aqui chegou, mas não parou, o céu é teu. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Se foi ferido e não parou, o céu é teu.